Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um vídeo super especial e emocionante para vocês. Vamos explorar 3 profecias fascinantes que muitos acreditam revelar que essa é a última geração. Preparem-se para uma jornada cheia de mistério, inspiração e reflexão. Deixe seu like de gratidão e compartilhe e fique conosco até o final. Na Bíblia, várias profecias são frequentemente interpretadas como predições do fim dos tempos. Entre essas 3 se destacam por sua profundidade e detalhamento o Sermão do Monte das Oliveiras, as profecias no livro de Daniel e o Apocalipse de João. Cada uma dessas profecias oferece uma visão única dos eventos finais que levarão ao fim do mundo e ao estabelecimento do reino de Deus. Jesus Cristo profere este sermão no Monte das Oliveiras, descrevendo os sinais e eventos que precederão o fim dos tempos. Falsos cristos e profetas. Jesus advertiu que muitos viriam em seu nome, reivindicando ser o Cristo, e enganariam a muitos. Esses falsos profetas realizariam grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24, 5 ao 24. Guerras e rumores de guerra. Jesus disse que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, para que isso ainda não seria o fim. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Estes são apenas o começo das dores. Os seguidores de Cristo serão entregues à tribulação, odiados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Muitos se escandalizaram, trairão uns aos outros e se odiarão. Mateus 24, 9 e 10. Um tempo de grande angústia e tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus advertiu para fugir quando viessem a abominação da desolação no lugar santo. Mateus 24, 15 ao 21. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Finalmente aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, contém várias visões apocalípticas que são interpretadas como profecias sobre o fim dos tempos. O rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Uma pedra cortada, sem mãos, destruiu a estátua, simbolizando a vinda do reino de Deus, que substituiria todos os reinos humanos. Daniel viu 4 bestas saindo do mar, simbolizando 4 reinos que surgiriam na terra. A 4ª besta, terrível e espantosa, com dentes de ferro, representa um reino que perseguiria os santos e mudaria os tempos e a lei. O julgamento final derrubaria este reino e o domínio seria dado aos santos do Altíssimo. Daniel recebeu a profecia dos 70 períodos de 7 anos, decretados para o povo de Israel e a cidade santa. Isso inclui a vinda do Messias, sua morte, a destruição de Jerusalém e a abominação desoladora que causaria grande tribulação. Daniel descreve uma série de conflitos entre reis do norte e do sul, culminando em um tempo de angústia, como nunca houve. Nesse tempo, os sábios resplandecerão como o firmamento, e muitos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. O livro do Apocalipse, também conhecido como a Revelação, foi escrito pelo apóstolo João e contém visões detalhadas do fim dos tempos. As 7 cartas à igreja. Jesus Cristo envia mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, repreendendo, encorajando e instruindo cada uma delas sobre como se preparar para os tempos finais. Os 7 selos. A abertura dos 7 selos revela uma série de juízos, incluindo os 4 cavaleiros do Apocalipse: conquista, guerra, fome e morte, martírios, cataclismos naturais e um silêncio no céu. As 7 trombetas. As trombetas trazem mais juízos, incluindo fogo misturado com sangue, a queda de uma grande montanha, em chamas no mar, a destruição de 1/3 dos rios e fontes de água, a escuridão.
sobre 1/3 do sol, lua e estrelas, pragas de gafanhotos, demoníacos e um exército de cavaleiros mortais. As 7 taças em Apocalipse 16 fala sobre a ira de Deus são derramadas, resultando em úlceras dolorosas, mares e rios se transformando em sangue, o sol queimando, os homens com fogo, a escuridão e a dor, o secamento do rio Eufrates e a maior de todas as pragas, um terremoto que destrói cidades e montanhas. A batalha do Armagedon. As forças do mal se reúnem em um lugar chamado Armagedon para a batalha final contra Deus. A segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19. Jesus Cristo retorna como um guerreiro vitorioso, destruindo os exércitos do anticristo e lançando a besta e o falso profeta no lago de fogo. O julgamento final, Apocalipse 20. Satanás é lançado no lago de fogo e todos os mortos são ressuscitados para o julgamento final, diante do grande trono branco. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo. A Nova Jerusalém. Após o julgamento, o novo céu e uma nova terra são criados. A Nova Jerusalém desce do céu e Deus habita com seu povo para sempre, eliminando toda dor e sofrimento. As profecias que indicam que estamos vivendo a última geração têm diversas interpretações e fontes, dependendo do contexto religioso ou esotérico. Abaixo estão 3 exemplos de profecias que frequentemente são interpretadas como sinais de que estamos vivendo nos tempos finais. O Sermão do Monte das Oliveiras. No cristianismo, uma das mais conhecidas profecias sobre o fim dos tempos está no Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus descreve os sinais do fim dos tempos. Os capítulos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 detalham esses sinais. 3 dos sinais principais são guerras e rumores de guerras. Jesus afirmou que haveria guerras e rumores de guerras, mas que ainda não seria o fim. Nos tempos modernos, muitos interpretam os conflitos globais como as 2 guerras mundiais e tensões atuais entre nações, como um cumprimento dessa profecia. Catástrofes naturais e doenças são outro sinal, aumento na frequência e intensidade de desastres naturais, bem como pandemias, são vistos como indicativos desse cumprimento. Perseguição aos cristãos. Jesus alertou que seus seguidores seriam perseguidos atualmente em diversas partes do mundo. Cristãos enfrentam perseguições por causa de sua fé, o que é visto por muitos como um sinal dos tempos finais. Profecias de Nostradamus. Conhecido como Nostradamus, foi um médico e vidente francês que escreveu uma série de profecias em seu livro. Alguns dos seus versos são frequentemente interpretados como previsões de eventos futuros catastróficos. Terceira Guerra Mundial. Muitas interpretações dos quadros de Nostradamus sugerem a previsão de uma grande guerra que envolveria muitas nações e causaria destruição em massa. Ele também mencionou catástrofes naturais que devastariam várias partes do mundo. As recentes mudanças climáticas e desastres naturais são frequentemente citados como exemplos dessas profecias, se tornando realidade. Nostradamus mencionou um líder global carismático que muitos acreditam ser o anticristo. O surgimento de líderes autoritários em várias partes do mundo é interpretado como cumprimento dessa previsão. O calendário maia e suas previsões são uma fonte de profecia sobre o fim dos tempos. O ciclo de 5.125 anos, conhecido como a Longa Contagem, terminou em 21 de dezembro de 2012, o que muitos interpretam como uma profecia do fim do mundo. A conclusão deste ciclo foi vista como um momento de transformação ou renovação. Enquanto alguns esperavam um apocalipse literal, outros acreditam que marcaria o início de uma nova era de consciência e mudança espiritual. O Maia previram grandes mudanças na Terra, que podem incluir desastres naturais. O aumento dos fenômenos climáticos extremos é visto por alguns como a manifestação dessas profecias. A profecia também inclui a crença em um alinhamento galáctico que teria efeitos significativos na Terra.
Alguns cientistas e místicos discutiram os possíveis impactos dessa configuração astrológica. Essas profecias são frequentemente objetivo de interpretação e debate. Muitos argumentam que elas são simbólicas ou alegóricas, enquanto outros acreditam que oferecem advertências concretas sobre o futuro. Em qualquer caso, elas têm um impacto significativo nas crenças e culturas ao redor do mundo. As profecias mencionadas têm sido interpretadas de várias maneiras e têm impactos significativos na forma como as pessoas percebem os eventos contemporâneos. Vamos analisar o que cada uma dessas profecias representa para os dias atuais. Para muitos cristãos, os conflitos globais contemporâneos são vistos como a realização dessa profecia. Conflitos no Oriente Médio, tensões entre grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China, e a instabilidade na Península Coreana são frequentemente citados como evidências de que vivemos em tempos profetizados. O aumento do terrorismo global, com ataques em várias partes do mundo, é visto como reflexo das guerras e rumores de guerras. Esses desastres naturais e crises de saúde são interpretados como sinais claros dos tempos finais. A pandemia de Covid-19 é um exemplo recente que muitos cristãos acreditam ser uma confirmação dessa profecia. O aumento de eventos climáticos extremos como furacões, incêndios florestais e inundações são vistos como sinais de desastres naturais preditos. As crises alimentares em diversas partes do mundo, exacerbadas por mudanças climáticas e conflitos, são interpretadas como parte dessa profecia. A perseguição religiosa continua a ser uma realidade em muitas partes do mundo. Em países como China, Coreia do Norte e alguns países do Oriente Médio, cristãos enfrentam perseguições severas. Em várias regiões há um aumento na hostilidade contra práticas e crenças cristãs, visto como uma confirmação da profecia. As interpretações das quadras de Nostradamus sugerem que estamos à beira de um grande conflito global. As tensões entre nações com capacidade nuclear e a guerra contínua em áreas como a Ucrânia aumentam os temores de um conflito global. O desenvolvimento e a modernização de arsenais nucleares e outras armas de destruição em massa são vistos como sinais de preparação para um grande conflito. Os desastres naturais estão em linha com as previsões de Nostradamus. O aquecimento global e seus efeitos devastadores, incluindo o derretimento de calotas polares secas extremas e elevação do nível do mar, são vistos como cumprimento das previsões de desastres naturais. Terremotos, tsunamis e outras calamidades que ocorrem com frequência crescente são interpretados como sinais proféticos. Muitas pessoas veem a ascensão de líderes autoritários e carismáticos como parte dessa profecia. O aumento de líderes populistas em vários países que centralizam o poder e desafiam normas democráticas é visto como um prenúncio da aparição de um anticristo ou líder global predito por Nostradamus. A conclusão do ciclo da longa contagem de 2012 é interpretada de várias maneiras. Algumas pessoas acreditam que estamos em uma nova era de coincidência e mudança espiritual, onde a humanidade está se tornando mais consciente e conectada espiritualmente. O rápido avanço da tecnologia e as mudanças sociais significativas podem ser vistas como parte dessa transformação. Os mesmos eventos climáticos extremos mencionados anteriormente também são vistos como um cumprimento das profecias maia. A ideia de um alinhamento galáctico tem sido associada a mudanças significativas na Terra. Algumas crenças sugerem que eventos astrológicos como alinhamentos planetários influenciam diretamente a Terra, causando mudanças físicas e espirituais. As profecias reforçam a fé de muitos crentes e motivam movimentos espirituais que procuram se preparar para os eventos futuros. A interpretação das profecias pode influenciar decisões políticas e militares.
especialmente em regiões com líderes que acreditam ou se preocupam com essas previsões. Filmes, livros e outras formas de mídia frequentemente exploram essas profecias, refletindo e amplificando as ansiedades contemporâneas sobre o futuro. Movimentos de preparação para desastres, como preppers, são motivados pela crença em um colapso iminente predito por essas profecias. Essas profecias, portanto, não apenas moldam a percepção do presente, mas também influenciam ações e atitudes em nível pessoal e coletivo. A análise das profecias do Sermão do Monte das Oliveiras, de Notre Dame e de Maia revela uma percepção complexa e multifacetada sobre o fim dos tempos e seu impacto nos dias atuais. A conclusão dessa história envolve entender como essas profecias moldam e refletem nossas ansiedades e esperanças contemporâneas. As profecias bíblicas do Sermão do Monte das Oliveiras fornecem uma estrutura para muitos cristãos entenderem os eventos globais, guerras, desastres naturais e perseguições. São interpretados como sinais dos tempos finais. Esses sinais refletem os desafios contemporâneos, como tensões geopolíticas, mudanças climáticas e crises de saúde pública, demonstrando como os textos antigos continuam a influenciar a percepção e as respostas às crises modernas. As quadras enigmáticas de Notre Dame são frequentemente vistas como predições de eventos catastróficos, embora muitas de suas previsões sejam interpretadas de maneiras variadas. A ideia de uma terceira guerra mundial, desastres naturais devastadoras e a ascensão de um líder global autoritário ressoam fortemente com os medos contemporâneos, a proliferação de armas de destruição em massa, as mudanças climáticas e o surgimento de líderes populistas refletem as preocupações de uma era instável e incerta. O fim do ciclo da longa contagem Maia em 2012 gerou uma mistura de apreensão e esperança. Alguns interpretam essa data como o fim literal do mundo, enquanto outros a viram como um ponto de transformação espiritual e social. As mudanças rápidas em tecnologia e sociedade, bem como o aumento da consciência ambiental, podem ser vistas como parte dessa transformação profetizada. Essas profecias moldam não apenas a visão de mundo de indivíduos, mas também influenciam decisões políticas, ações coletivas e movimentos culturais. Em muitos casos, elas servem como uma lente através da qual eventos contemporâneos são interpretados, proporcionando um senso de ordem e significado. Em tempos de incerteza, a crença nas profecias podem motivar tanto as preparações práticas para desastre, quanto a busca para a renovação espiritual. Em resumo, as profecias sobre a última geração servem como reflexos poderosos da ansiedade e aspiração humana, enquanto algumas pessoas veem essas previsões como advertências sombrias de um futuro catastrófico. Outras as interpretam como oportunidades para transformação e renovação. A influência dessas profecias persiste, moldando atitudes e ações em um mundo onde a incerteza é uma constante. Elas lembram que, independentemente da precisão literal dessas previsões, a busca por significado e compreensão diante do desconhecido é uma característica inerente à experiência humana, seja pela fé religiosa, pelo estudo esotérico ou pela reflexão filosófica. As profecias continuam a inspirar um profundo exame de condição humana, do nosso lugar. Lembre-se, independentemente de crenças, o mais importante é a mensagem de que juntos podemos superar qualquer desafio. Vamos fazer da nossa geração a mais incrível de todas. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deixa seu comentário dizendo o que você acha dessas profecias e como podemos fazer a diferença no mundo. Deus te abençoe e até a próxima.